Solo Leveling é criticado por fugir do padrão dos shonens tradicionais. Mas e se o problema não for a obra, e sim a forma como a enxergamos? E aí pessoal do Monster Geek, estamos de volta para mais um vídeo e hoje trazemos mais um What sobre o Solo Leveling. Para os novos, o What é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se o evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What vocês querem ver, seja Solo Leveling, seja de qualquer outro anime, e compartilhar com seus amigos, que é muito importante para o nosso canal. Valeu! Solo Leveling é um dos animes mais hypados do momento, e com razão. Desde o lançamento do anime, a obra conquistou a todos com suas cenas de ação impecáveis e um protagonista que cresce de forma absurda a cada episódio. No entanto, junto com o hype vieram as críticas, assim como toda a obra, e muitas delas vindo de pessoas que não acompanharam todo o manhwa e esperavam algo totalmente diferente dentro do anime. Uma das reclamações mais comuns é que Ji-Won fica forte rápido demais. Ele acabou de sair do Portal Vermelho dentro do anime, nesse exato momento, onde ele derrotou o Callahan sem grandes dificuldades, e já está no nível de caçador Rank S. E estamos apenas no começo, no meio da segunda temporada. Para alguns, essa seção meteórica faz com que a história perca um pouco do impacto dela, já que o protagonista raramente passa por dificuldades reais. Mas será que essa visão está correta? Ou será que estamos analisando o Solo Leveling da maneira errada? Se olharmos apenas para a superfície, é fácil pensar que Ji-Won não teve uma jornada de superação como a de outros protagonistas shonen. Mas isso não é verdade. No começo, ele era o caçador mais fraco do mundo. Ele passou por inúmeras situações onde ele quase morreu, onde ele foi humilhado pelos seus companheiros e mesmo depois de receber o sistema, ele precisou lutar desesperadamente para sobreviver. Isso não aparece tanto, mas ele treinou muito dentro das dungeons, dentro do sistema. Isso é algo que não é levado em consideração porque a narrativa não foca tanto no sofrimento dele, no treinamento dele que ele teve dentro do anime, mas sim na progressão e na evolução constante do personagem. Levando a gente a outro ponto, Solo Leveling não segue o mesmo panorama de um shonen tradicional. Ele não foca na ideia de derrotas que ensinam lições valiosas, em treinamentos dolorosos ou uma jornada de aprendizado gradual, onde o protagonista cresce pouco a pouco dentro da história. O próprio título já nos dá uma pista: Solo Leveling. Esse não é um anime onde a jornada é sobre um grupo ou sobre um herói que precisa de aliados para crescer. É sobre um personagem que, sozinho, evolui constantemente para alcançar o topo, para ser o homem, o ser mais forte do mundo onde ele está. Talvez o problema não esteja na história, mas na forma como estamos acostumados a consumir as narrativas shonen. Se esperamos que Solo Leveling siga a mesma estrutura de Naruto, Dragon Ball ou One Piece, vamos acabar nos frustrando. Mas e se em vez disso, aceitarmos sua proposta como algo totalmente diferente? Outra crítica muito comum a Solo Leveling é que Ji-Won nunca enfrenta desafios reais dentro da sua história. Mas será que isso é verdade? Se voltarmos à sua trajetória, veremos que ele não apenas lutou para sobreviver no início, mas também teve alguns momentos, principalmente no final, onde as suas escolhas e limitações colocaram sua vida e a de outras pessoas em risco. Lembrando, no começo, ele era o caçador mais fraco do mundo, alguém que mal conseguia participar das raids sem se tornar um fardo. No entanto, a sua principal motivação sempre foi a sua família. Ele não buscava poder apenas por ego. Ele queria salvar sua mãe, que estava em coma, naquele sono eterno, e garantir um futuro melhor para sua irmã, principalmente questão de faculdade, e manter a sua casa, no aluguel da sua casa lá e pagar as contas. Esse objetivo fez tomar riscos que muitos outros não tomariam, principalmente com relação ao sistema, onde ele abusou o máximo do sistema. Só que ele não percebia qual era o motivo dele ter o poder, o porquê ele tem o poder e quais são os riscos dele ter um poder tão grande dentro dele. Então, esse risco que ele tomou, sem nem ter noção, cagar totalmente do porquê ele tem um poder, se ele realmente aguentaria, e poderia morrer daqui a 2 dias que ele não estava sabendo, ele não estava ligando. Isso é um risco que muitas pessoas não tomariam. Eu sei que seu poder cresceu rapidamente, mas também tem o fato dele ter treinado muito dentro da dungeon lá do sistema,
Só que isso não é tão mostrado. Ele apenas lidava com os desafios de forma mais eficiente do que os protagonistas tradicionais em shonen. Ele não dramatizava, não tinha aquele drama, a superação, não tinha nada disso. Era apenas trabalho árduo e estar totalmente overpower depois. No início, Jun-woo, ele tinha um foco para sobreviver. Ele era o caçador mais fraco do mundo. Depois, ele queria salvar a sua mãe. Mas conforme ele se tornava mais forte, essa visão sobre o mundo e sobre si mesmo foi mudando. Ele percebeu que não poderia simplesmente ignorar a guerra que estava prestes a acontecer. O que começou como uma busca pessoal para obter poder logo se transformou em algo muito maior. A evolução do Jin-woo não se limitou apenas ao poder físico, mas muito pelo seu mental. Ele começou como alguém que apenas queria ganhar dinheiro suficiente para cuidar de sua família, mas acabou assumindo o peso de ser a última linha de defesa contra os seres que poderiam destruir o mundo. Mas talvez a questão não seja sobre Jin-woo enfrentar desafios difíceis ou não. Talvez a verdadeira pergunta seja o porquê a facilidade dele ser tão poderoso e o porquê ele ser tão poderoso é tão satisfatório para o público. Porque é aqui que Solo Leveling mostra sua verdadeira identidade. Essa obra não é sobre um herói lutando contra as probabilidades impossíveis. Ela é sobre o prazer de ver um protagonista que simplesmente vence. O sistema funciona como um jogo RPG. Assim como a gente fez um outro vídeo falando sobre o pós-jogo de Solo Leveling ser um pós-jogo de um RPG, é muito sobre isso. E nós, como espectadores, sentimos essa sensação de progresso junto com o Ji-woo. A cada level up, a cada nova habilidade desbloqueada e a cada inimigo derrotado com facilidade, sentimos a mesma emoção que temos jogando um jogo RPG onde estamos dominando os adversários e evoluindo a cada instante. Essa é a verdadeira essência da obra. Isso significa que Solo Leveling deve ser assistido de forma totalmente diferente de um shonen tradicional. Em vez de esperar que Jin-woo sofra derrotas para crescer, que ele evolua mentalmente, que ele aprenda com seus erros ou que tenha toda uma dramatização em volta disso, por que nós não devemos simplesmente apreciar a ascensão e o impacto da sua força sobre o mundo ao seu redor? Cada inimigo que aparece não está ali para ser uma ameaça para o Jin-woo, mas para mostrar o quanto Jin-woo já avançou dentro da obra. Cada novo poder desbloqueado não é um desafio, mas uma recompensa sobre o seu progresso. E essa experiência de poder é o que faz Solo Leveling ser tão viciante. Ele nos coloca no lugar do Jin-woo, ele nos dá aquela emoção de ver alguém que começou do zero se tornar imbatível. Não se trata de um protagonista sofrendo para melhorar, mas de um personagem que já tem os meios para crescer e só precisa explorar suas possibilidades. É como jogar literalmente um RPG, onde você vai ficando cada vez mais forte e a verdadeira diversão não está no desafio, mas no prazer de esmagar os seus inimigos. Talvez a grande questão não seja porque o Solo Leveling não tem dificuldades reais, mas sim porque nós queremos que tenha dificuldades. Será que estamos tão acostumados com os protagonistas que precisam lutar para cada pequena conquista que não conseguimos curtir a história de alguém que já tem o necessário para crescer? Essa é uma reflexão interessante, pois no final das contas, Solo Leveling nunca quis ser um shonen tradicional. Ele sempre foi sobre uma coisa: dominar tudo e aproveitar cada segundo disso. Então, em vez de procurar em Solo Leveling a mesma jornada que vemos em outros shonens, que tal abraçar a proposta única da obra? Afinal, se tem uma coisa que Solo Leveling faz melhor do que qualquer outra história, é nos fazer sentir o poder absoluto. E no fundo, quem não gosta de ver isso acontecer? Isso é muito importante, porque isso aqui é um debate sobre como a gente deveria assistir e parar de criticar Solo Leveling sobre ele ser tão objetivo no Jin-woo e como o poder é tão focado nele. Eu também concordo que outros personagens deveriam ser melhores abordados, melhores explorados, que no anime, diferentemente do manhwa, que é mais corrido, e no caso não é tão corrido, porque o manhwa é muito bem trabalhado. Mas o objetivo do anime não é trabalhar a história dos personagens secundários, é trabalhar sobre Jin-woo. Então, na proposta que ele tem, ele é muito bom no que ele faz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês curtam, comentem e mandem para outras pessoas e deixem muito like no vídeo, que é muito importante. Valeu!